Leitura do Princípio Divino, Introdução, parte 3. Assim, tal como na relação entre a mente e o corpo, também o mundo dos fenômenos não pode existir separado do mundo da essência, nem o mundo da essência pode existir separado do mundo dos fenômenos. Por conseguinte, a vida depois da morte está inseparavelmente ligada à vida neste mundo. A alegria espiritual não é completa sem uma felicidade física genuína. As religiões têm feito grandes esforços para negar a vida deste mundo em sua busca pela vida eterna. Têm desprezado os prazeres do corpo pela causa da felicidade espiritual. Mesmo fazendo extremos esforços, as pessoas não podem suprimir a realidade deste mundo nem aniquilar o desejo dos prazeres físicos que as seguem como uma sombra inseparável. Este mundo e os seus desejos apoderam-se obstinadamente das pessoas religiosas, conduzindo-as à mais profunda agonia. Esta é a contradição que atormenta a vida das pessoas de devoção. Da mesma forma, muitos líderes espirituais iluminados, mas dilacerados por essa contradição, encontraram um triste fim. Aqui está a principal causa da inatividade e da fraqueza das religiões de hoje. Elas não superaram esta autocontradição. Um outro fator tem destinado as religiões ao declínio. Seguindo o progresso científico, a inteligência humana tornou-se altamente sofisticada, exigindo uma abordagem científica para compreender a realidade. As doutrinas tradicionais das religiões, por outro lado, carecem muito de explicações científicas. Isto significa que as atuais interpretações da verdade interna e da verdade externa estão em desacordo entre si. O objetivo final da religião só pode ser alcançado quando se acreditar nela de coração e então praticá-la. Contudo, sem primeiro compreender, as crenças tornam-se inseguras. Por exemplo, para compreender a verdade e desse modo consolidar nossas crenças, é que nós estudamos as Sagradas Escrituras. Da mesma forma que Jesus realizou milagres para ajudar as pessoas a compreenderem que ele era o Messias e para acreditarem nele. A compreensão é o ponto de partida para o conhecimento. Hoje, contudo, as pessoas não aceitam aquilo que não é demonstrável pela lógica da ciência. Por conseguinte, como as religiões atuais são incapazes de conduzir as pessoas até o nível ideal de compreensão, e muito menos a respeito da vida de fé, elas não podem cumprir o seu propósito. Mesmo a verdade interna exige explicações lógicas e convincentes. De fato, através do longo curso da história, as religiões têm caminhado para um ponto em que os seus ensinamentos podem ser cientificamente esclarecidos. A religião e a ciência iniciaram a missão de eliminar os dois aspectos da ignorância humana, que no curso de seu desenvolvimento têm parecido tomar posições contraditórias e inconciliáveis. Entretanto, para a humanidade superar completamente os dois aspectos da ignorância e realizar plenamente a bondade desejada pela mente original, em algum momento da história deve emergir uma nova verdade que possa reconciliar a religião e a ciência e resolver seus problemas sob um tema unificado. Pode ser desagradável aos crentes religiosos, especialmente para os cristãos, aprenderem que uma nova expressão de verdade deve aparecer. Eles acreditam que as escrituras que eles têm já são perfeitas e sem falhas. Certamente que a verdade em si é única, eterna, imutável e absoluta.
As Escrituras, porém, não são a verdade em si, mas livros de textos que ensinam a verdade. Foram dados em diferentes momentos da história, à medida que a humanidade se desenvolveu espiritual e intelectualmente. A profundidade e a extensão do ensinamento, bem como o método de expressão da verdade, naturalmente variaram de acordo com cada idade. Consequentemente, não devemos nunca considerar tais livros de textos como absolutos em todos os detalhes. As pessoas precisam da religião para buscar a realidade última e realizar o bem de acordo com a tendência da mente original. Desse modo, a finalidade de cada religião é idêntica. Todavia, as religiões surgiram de formas diferentes, de acordo com as suas várias missões, culturas de origem e respectivos períodos históricos. As suas escrituras tomaram diferentes formas por razões semelhantes. Todas as escrituras sagradas têm o mesmo propósito: iluminar a sua época com a luz da verdade. No entanto, quando uma lâmpada mais brilhante se acende, a luz da velha lâmpada parece atenuada e sua missão se desvanece. Pelo fato de as religiões de hoje não terem a capacidade de conduzir as pessoas para fora do vale escuro da morte para o brilho total da vida, deve surgir uma nova expressão de verdade, capaz de irradiar uma luz nova e mais brilhante. Jesus indicou que um dia Deus revelará uma nova verdade. Disse-vos isto por parábolas. Virá a hora, porém, em que não vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Quais missões a nova verdade deve cumprir? A nova verdade deve ser capaz de unir o conhecimento, reconciliando a verdade interna, procurada pela religião, e a verdade externa, procurada pela ciência. Consequentemente, ela permitirá que todas as pessoas superem os dois tipos de ignorância, interna e externa, e compreendam totalmente os dois tipos de conhecimento. Em seguida, a nova verdade deverá guiar e levar as pessoas decaídas a bloquear os caminhos da mente má e procurar os objetivos da mente original, permitindo-lhes alcançar a bondade. Deverá levar as pessoas a remover o sentimento contraditório, que às vezes busca o bem e outras vezes o mal. Deverá fortalecer as pessoas religiosas no sentido de superar a contradição que elas enfrentam em sua luta para viver de acordo com o caminho. Para as pessoas decaídas, o conhecimento é a luz da vida que detém o poder da renovação, enquanto a ignorância é a sombra da morte e a causa da ruína. A ignorância não pode gerar sentimentos verdadeiros, e na ausência de conhecimento e emoção, a vontade para agir não se manifesta. Sem o funcionamento correto da emoção, do intelecto e da vontade, não é possível viver como um verdadeiro ser humano. Se fomos criados de tal modo que não podemos viver separados de Deus, então certamente a nossa ignorância sobre Deus nos levará a percorrer caminhos miseráveis. Mesmo se estudarmos diligentemente a Bíblia, será que podemos dizer com certeza que conhecemos claramente a realidade de Deus? Poderemos entender o coração de Deus? A nova expressão da verdade deve ser capaz de revelar o coração de Deus, o seu coração de alegria no momento da criação e o seu coração partido quando a humanidade, seus filhos que ele não podia abandonar, rebelaram-se contra ele, e o seu coração de sacrifícios para salvá-los durante o longo curso da história. Este foi mais um pedaço da introdução do livro Exposição do Princípio Divino. Se vocês gostaram, deixe um gostei aqui no canal, escreva seu comentário e até o próximo vídeo com a continuação do capítulo Introdução da Exposição do Princípio Divino.
Até mais!